Olá, meus queridos! Estamos aqui para mais um bate-papo e eu quero agradecer a todos por estar nos assistindo, nos acompanhando. E hoje nós trouxemos uma mensagem, algumas mensagens, né? Algumas coisas que esperamos que vocês gostem, não é mesmo, André? É isso aí. Pessoal, oi novamente. Estamos aqui para mais um programa de bate-papo com Eliana Machado Coelho e nós vamos abordar alguns temas relativos aos livros que ela psicografou. E o livro que nós escolhemos hoje é sobre o livro com o tema de A Conquista da Paz, né? Esse é o título do livro. E eu vou ler um pedaço aqui interessante para puxar a nossa conversa e nós discutimos o que foi relatado aqui no livro. Tem uma parte que um personagem a Antonella está falando com a filha dela, está dando alguns conselhos para a filha, né? E ela citou uma situação que é bem interessante. Eu acho que é bem atual e vocês vão se interessar. Quer ver? Ela está dizendo assim, ó: sabe, filha, é preciso muita dedicação para vencer na vida, se tornar uma pessoa boa, uma pessoa de bem. É preciso muito comprometimento para ter uma profissão, se aperfeiçoar nela, ser bem-sucedido. Mas o contrário também é verdadeiro. É preciso muito esforço para se dar mal na vida. Horas e horas fazendo nada, para não se especializar, não estudar, não se promover. É preciso se ocupar com tudo o que não presta na televisão, na internet, nos jogos, fazendo fofoca para a vida dar tão errado. É questão de escolha. Tudo, exatamente tudo na vida é questão de escolha, é questão de se esforçar, né? E aí, Eliana, o que você acha desse trecho? Nossa, eu achei esse trecho muito bacana, muito forte até, porque muitas vezes nós não aceitamos, né, encarar a realidade. E esse livro, A Conquista da Paz, ele tem como tema principal nos conscientizar do que acontece na espiritualidade para que percamos a força, a vontade de viver, né? E nós pensamos muitas vezes que isso acontece da noite para o dia, que isso acontece de uma forma mágica. Hoje eu acordei e estou me sentindo mal, estou com depressão, ansiedade ou síndrome do pânico. Então, por que acontece determinada a síndrome do pânico? Porque vem do nada a que a maioria das pessoas relatam, né? E aí nós nos deparamos com esse trecho do livro que é bem interessante, que para nós nos tornarmos alguém, nós precisamos nos dedicar horas e horas, seja lá você, quem for, qual profissão que tiver. Você quer ser um advogado, você tem que estudar bastante, dias, horas, meses, anos. Se pretende ser médico, também muita dedicação, dia e noite estudando. Ou se você quer uma outra profissão, ser bem-sucedido com um salão de cabeleireiro, por exemplo, né? Você vai ter que se dedicar, se aprimorar, buscar coisas bem legais para apresentar para o seu público, para os seus clientes, né? Então, tudo na vida depende da nossa dedicação, da nossa força, do empenho que colocamos naquilo, não é mesmo? E o contrário também acontece. Isso é que é muito interessante, nós lembrarmos das horas e horas vazias, das vezes que nos envolvemos com o que não edifica, nos envolvemos com o que não agrega, com o que não contribui para o nosso crescimento em nenhum sentido, não contribui para o nosso crescimento intelectual ou moral ou mesmo físico, né? A manutenção do nosso físico. Muitas vezes temos alguns hábitos ou vícios que colocam o nosso corpo em risco. Então, nós pensamos assim, que as coisas aconteceram da noite para o dia, quando algo desagradável ocorre, mas na verdade nós vamos diariamente, não é mesmo, André?
alimentando situações, nos dedicando ao que não presta, ao que não serve, como a Antonella, nessa conversa, nesse bate-papo com a filha, como ela apresenta, né? E esse livro, A Conquista da Paz, ele é um romance assim, que embora um romance, os seus personagens, eles não só nos motivam, mas exemplificam como nós podemos mudar a nossa vida, sair de determinados estágios, né, situações, porque na verdade, às vezes a vida parece que tira nossas forças, tira o nosso ânimo, e como que vamos viver a partir daí? E o fim não acontece, porque esse livro nos conscientiza muito disso, né? Por exemplo, o suicídio. As pessoas acreditam que o suicídio é o fim. Ainda vamos fazer um programa especial somente com esse tema, muito forte, muito importante. Mas vamos dar uma pincelada agora. Muitas vezes a pessoa acredita assim que o suicídio acaba com tudo, né, termina tudo, mas não. O suicídio, ele é o começo da intensificação das dores para aquele espírito. E como nunca estamos sozinhos, nunca, né, reencarnados, nós nunca estamos sozinhos. Nesse momento, aqui do nosso lado, nós temos espíritos que estão nos acompanhando. Muitos deles são amigos, benfeitores espirituais, que estão aí dando uma força, né, para nós, para o trabalho, e até mesmo vocês aí do seu lado. É verdade, presta atenção nessa frase, presta atenção nessa coisinha que foi dito, porque isso pode ser muito importante para a sua vida, assim como é muito importante para a nossa, né? Verdade. Então, nós temos nesse livro, a Shelley exemplificou direto o que acontece na espiritualidade. Então, nós temos aqui o espírito Perceval, que ele se torna um obsessor implacável da filha mais nova de um casal, né, da Antonella e do Henrico. Eles têm 5 filhos. E o Perceval se torna um obsessor implacável da Bárbara, a filha mais nova. É uma moça bem-sucedida, muito estudiosa, fala vários idiomas, tem a sua própria empresa. Mas, de repente, começam a acontecer situações e a Bárbara, ela perde tudo, né? Todas as suas conquistas. Ela se deixa levar por situações e é enganada pelo namorado, é enganada pelas sócias e se vê sem saída. Mas, ao mesmo tempo, na vida das irmãs e da mãe, tem vários acontecimentos também, bem tristes, bem chatos, né? E elas precisam tocar adiante. E a Bárbara, ela é muito influenciada pelo Perceval. Então, a Shélida nos mostra, através do espírito Perceval, como que a obsessão acontece. E nós não nos damos conta disso. Então, como ali eu disse no início, muitas situações pequenas que nós não damos atenção, deixamos passar, ficamos ali como o André leu, né? Fica ali sem fazer nada, assistindo o que não edifica, contribuindo para o que não agrega, com discussões infindáveis sobre a vida do outro, sobre o que um outro fez, o outro pratica. Nós estamos nos envolvendo nesse momento com tudo o que um obsessor quer. Então, ele vai nos conquistando, nós vamos fazendo tudo o que ele propõe, com isso nos afastando dos nossos mentores, porque os nossos mentores, eles querem que nós nos desenvolvamos, que a gente cresça, ele quer que a gente evolua, né? E o obsessor, o contrário. E no caso, para chegarmos ao ponto de uma depressão, de uma crise de ansiedade, transtorno, né, André, de ansiedade. Uma crise existencial, né? Crises existenciais, né? Que a pessoa fala, o que eu estou fazendo aqui na vida? Então, quando as pessoas chegam nesse ponto, elas não chegaram até ali da noite para o dia.
tá? Foram vários hábitos, foram vários vícios, foram vários tipos de comportamentos, atitudes, palavras e ações e pensamentos que a levaram, que fizeram com que chegasse naquele estágio, aquilo ali foi o ápice, né? Foi o máximo, né? Então o corpo não aguentou mais, a mente não aguentou mais, é como se você chegasse para você mesma e falasse assim, olha, não aguento mais, é hora de mudar, né? Então eu acredito que quando a pessoa chega numa dor da alma de forma tão profunda, como hoje temos muitos casos, né, de depressão, transtorno de ansiedade, pânico, é o momento que a pessoa falou assim, que a própria alma chega e fala, chega, para com tudo que você está fazendo, né? Progrida, trabalhe para você mesma, ame você mesma. Então a pessoa, ela tem que chegar num ponto e falar assim, eu tenho que mudar. Geralmente as mudanças provocam medo, né? As mudanças dão trabalho, dão muito trabalho. E não há como fazer uma mudança sem fazer bagunça. Porque, inclusive, isso nós podemos exemplificar até fisicamente, né, André? Nós mudamos, né? Quando nós nos mudamos 2 vezes de casa, faz uma bagunça, assim, é um monte de coisa para pôr no lugar. E se nós levarmos isso para o lado emocional e espiritual, não é diferente. Então vai fazer aquela bagunça, vai dar aquela... Tem uma hora que você fala, eu não sei o que eu faço com tudo isso. E desistir não é uma opção. Porque como espíritas nós sabemos que teremos que continuar de onde paramos. E ainda, como diz a Shélida, harmonizar o que desarmonizamos. Então é muito importante nós focarmos no que é preciso fazer de maneira certa, de maneira justa e de maneira equilibrada. E nos dedicarmos para o bem. Porque se tem uma coisa que vence os pensamentos decaídos, os pensamentos tristes, os pensamentos corrosivos, aqueles que falam assim, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai superar. Tem uma única coisa que vence tudo isso, que se chama fé. E a Shélida sempre nos fala sobre a fé. A fé, ela é alimentada com a esperança. E o que é a esperança se não esperar o melhor? Se não esperar o divino, se não esperar atos bons da nossa própria parte. Porque não há como vencer de forma diferente. Eu já vi muita gente, muitas pessoas que venceram a depressão, venceram o transtorno de ansiedade, venceram a síndrome do pânico, e é uma coisa linda de se ver. E porque elas se transformam, porque elas são pessoas renovadas, elas não são mais aquelas pessoas de antes. E de todas essas pessoas que eu vi vencendo a depressão, vencendo o pânico ou o transtorno de ansiedade, eu não vi uma única vencer isso sem a fé, sem Deus, sem... Elas eram cristãs, são cristãs, sem ensinamentos do Cristo em sua vida, mas na prática. Porque até o Perceval, ele é um espírito perseguidor. Eu lembro de uma passagem que ele fala assim, que as pessoas que só esperam pelo milagre, elas são pessoas fracassadas. E eu até fiquei assim meio invocada com isso e fui, né, falar com a Shélida a respeito. E a Shélida falou assim, primeiro que ele é um obsessor, ele vai usar as piores palavras. Mas se pensarmos bem, as pessoas que só esperam o milagre, elas não fazem nada. Então, nós temos que fazer a nossa parte para que Deus nos ajude. E isso Jesus deixou bem claro. Fazereis a tua parte, né? Que eu te ajudarei. Então, nós precisamos nos empenharmos para que as coisas deem certo. Por isso que eu falei que os personagens desse romance, eles não só nos motivam, mas eles exemplificam. Porque é quando se perde tudo
que se tenha a oportunidade de recomeçar, mas recomeçar de uma forma diferente, recomeçar com amor, com a prática do amor, mas nos mínimos detalhes. E isso é muito importante no dia a dia. O obsessor, ele trabalha muito com aqueles aspectos da personalidade que a gente já falou em outro vídeo aqui, né? Aqueles aspectos da personalidade que estão lá em cima ou que estão lá embaixo, eles estão desnivelados do equilíbrio. Então, o obsessor vai atacar em cima disso. Hoje em dia, a gente nota, né? Não precisa ir longe para você notar isso, mas se você está num restaurante, se você está numa sala de espera do médico, do dentista, no metrô, você vai ver que tem um monte de gente no celular. Olhando um monte de coisa, mas não tá vendo nada. Não vê nada, né? Só matando curiosidade, xeretando as coisas que estão acontecendo ali. Claro que tem as exceções de alguém que está lendo alguma coisa interessante. Mas hoje em dia a gente tem muita distração. A quantidade de distração é tão grande que as pessoas não conseguem ficar admirando a beleza da natureza. Parar para olhar um passarinho, parar para olhar um ninho, parar para olhar uma flor, parar para olhar a natureza, parar para olhar as próprias pessoas que estão passando em volta. As pessoas estão envolvidas e estão enclausuradas dentro dessa distração. Só que isso daí, é o que a Helena acabou de falar agora, você precisa também se empenhar em não estar fazendo nada. Muitas horas sem fazer nada. Lembra daquela frase famosa, né? Mente vazia, oficina do mal. Né? Ou seja, se eu estou fazendo nada e minha mente está vazia, eu estou aqui xeretando coisas na internet, coisas que não me dão progresso nenhum, nem moral, nem espiritual, nem físico, nem nada, não vou aprender nada com isso, por que eu estou ali então? E muitas vezes, ou eu diria que até todas as vezes, é o obsessor que fica ali. Porque em todos os vícios, André, nós temos um obsessor atuante, um no mínimo, né? Exato. Quando você tá ali, você fica presa na telinha do celular, passando, sem ver nada. Aí eles até falam, para ali, vê isso daqui, critica isso. E você verbaliza aquilo, você entra naquela sintonia. E todos somos médiuns em maior ou menor grau, e nós entramos naquela sintonia e ficamos ali, e ficamos horas, não dedicando o tempo em nosso benefício ou em benefício do outro. Que nem aquela frase, orai e vigiai. Orar é fácil. A Shélida fala isso. Né? Isso. A Shélida fala isso, entre orar e vigiar, o orar é fácil. E o vigiar? E o vigiar é o mais difícil, a gente não faz, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, eu escrevi um livro chamado O que você está pensando, né? É um livro de autoajuda misturado com psicologia e um monte de outras coisas. E nesse livro, eu dei enfoque, por quê? Porque é coisas que eu vejo na minha clínica. Todos os acontecimentos de uma pessoa, sejam bons ou sejam ruins, começam sempre no pensamento. Então por isso que eu pergunto, o que você está pensando? O que você estiver pensando vai atrair coisas, lugares e pessoas que vão te atrair para situações, ou boas ou não boas, não é? Então o pensamento ele faz justamente isso. De repente a pessoa fala, não, mas eu não faço nada de mal para ninguém, mas o que você pensa? Exato. Será que o seu pensamento está condizente com suas ações, né? De repente tem pessoas que vivem de aparência, né? Ela faz um monte de coisa interessante, mas o pensamento dela está em outro nível. E os obsessores vão ser atraídos pelo pensamento e pelas atitudes, que normalmente começam pelos pensamentos. Então esses pensamentos, né, o fato de você não estar fazendo nada, não estar se empenhando, é aquilo que a Eliana falou, vai abrir caminho para outros tipos de energia, outros tipos de espíritos se aproximarem de você para aumentarem a frequência com que você faz aquilo, né? E é possível mudar? Sempre é possível. E nós vamos ter que conquistar essa mudança. Aí outra pergunta, é fácil mudar? Nós precisamos de muita determinação, tempo, mas eu diria, precisamos de muita coragem para mudar. Porque é preciso ter coragem, fazer um enfrentamento, dizer não ao que não agrega algo positivo. Por exemplo, a gente vê muito disso na internet hoje em dia. Quando alguém faz algo errado, todo mundo lá desce o pau, fala mal, isso e aquilo. Mas quando alguém faz algo certo, ninguém divulga.
Eu até gostei um dia quando eu vi uma pessoa fazendo uma postagem que ela foi em determinado lugar e o médico, né, os enfermeiros atenderam muito bem, que orientaram corretamente e tudo mais. E eu observei, eu parei para ler, inclusive, o texto da pessoa, e eu observei que não passava, a postagem já estava há um dia ou dois, né, no Facebook, e não tinham mais do que 5 curtidas. Eu talvez tivesse 1 ou 2 comentários, né? E aí depois você vê uma postagem que alguém fez uma coisa errada. Nossa, então como nós nos inclinamos para o mal? E se nós queremos o bem no mundo, é o bem que devemos ressaltar. Se nós queremos o bem nas nossas vidas, nós devemos ser o bem para o outro, porque a lei do retorno é certa. E se nós passamos por alguma dificuldade, nós precisamos daquilo ou por prova, né, ou por expiação. Se passamos por uma determinada situação difícil, quantas vezes nós já não deixamos outras pessoas naquela mesma situação difícil? É a lei do retorno. Se queremos um futuro melhor, é o momento de mudar. É o momento de arrancar força, energia, coragem, empenho e determinação. É fácil? Não. Mas se todos os dias nós acordarmos, olharmos no espelho e falarmos: eu posso, eu vou fazer algo bom para mim hoje. O que eu posso mudar em mim hoje? Eu vou mudar isso. Hoje eu vou fazer assim, eu vou elogiar no mínimo 3 pessoas. Eu não vou reclamar de ninguém. Gente, para um dia sem reclamar. Sabe? Fica um dia sem reclamar assim, mesmo quando prende o dedinho no pé da cama. Então, mesmo naquela hora você respira fundo e não reclama. Tenta ficar um dia sem reclamar. Não é fácil. E reclamação é um dos maiores vícios que os espíritos inferiores, vamos dizer, transmite pra gente, influencia a gente assim, sabe? Porque é através da reclamação, de falar do que é ruim, que nós saímos da energia, da vibração positiva dos nossos mentores, ou para onde os nossos mentores querem nos levar, nós saímos de lá e entramos num submundo energético e vamos atraindo tudo que não agrega. Nós vemos isso na personagem Bárbara. Ela tem uma vida legal, bacana, e ela mesmo fala que ela não se inclina para a religiosidade, embora tenha sido criada, né, pelos pais católicos, eles eram italianos. Então, os pais católicos e tudo mais, e ela não se inclina mais para a espiritualidade. Isso é o quê? É o devagarzinho, o obsessor nos envolvendo devagarzinho. Hoje não vai na igreja, não vai no templo religioso, não vai na casa espírita. Imagina, vai assistir palestra pela internet, você assiste depois. Vai perder tempo com aquele programa de bate-papo ali, que nada. Vai fazer outra coisa, vai ficar rodando lá a timeline do Facebook. Então, nós somos médiums. Vamos usar isso para o nosso benefício, ao nosso favor. Nós podemos. É só se ligar ao Pai. E quantas vezes nós abandonamos a prece na hora de dormir, na hora... Eu achei muito legal nesse livro, lembrei agora. Tem uma parte muito legal que eles falam da prece na hora de se alimentar, na hora de comer. A gente come, com o celular ali do lado, né? A gente come, mas a gente não para agradecer aquele alimento. Ou com o olho virado para a televisão e... ou assistindo a televisão. Não é? A gente não agradece as pessoas que trabalharam para aquele alimento chegar até ali. Mas eu comprei. Não, você só comprou porque teve alguém que plantou, que semeou, que regou, que colheu, o outro que fez o transporte, o outro que estocou no mercado, o outro que organizou ali no carrinho o carrinho do mercado para que ficasse fácil para você trazê-lo. E nós esquecemos de agradecer ao Pai da vida por nos dar essa oportunidade e o alimento na mesa. Verdade. Então, são detalhes que
nós nos afastamos, são atitudes boas das quais nos afastamos e não percebemos. E precisamos resgatar isso, se quisermos resgatar a nossa vida desses infortúnios que são os transtornos emocionais que vivemos tantas pessoas atualmente, na depressão, na angústia, no desespero. Vamos ter um pouquinho de fé, cultivando também as boas práticas, as boas ações, orar à noite ao deitar, de manhã ao se levantar, que o seu primeiro pensamento seja de dar graças ao Pai da vida, aos espíritos amigos que trabalham junto com você em nome de Jesus, na hora que você está tendo uma boa prática, uma boa ação, orar na hora de se alimentar, quando tem um alimento ali na mesa. Isso é tão importante. Orar pelo seu trabalho, pelo seu chefe, pelas coisas que você tem para trabalhar. E se não tem, já agradeça o trabalho que você tem a certeza que vai ter. Porque é fácil falar mal do chefe, do colega. Se está tão ruim assim, muda, sai de lá. Procura uma coisa melhor que se encaixe aos seus desejos. Mas antes, para você achar uma coisa melhor, você tem que agradecer aquilo que você tem. Lembrando que, quando você está num trabalho, está trabalhando, está tudo bem lá. Aí você, daqui a pouco, começa a reclamar. A tua mente começa a entender que aquele trabalho é um transtorno para você. Aí você entra em processo de autossabotagem, ou seja, você começa a cometer enganos, começa a cometer algum tipo de erro ou faltando com respeito com o trabalho ou com alguém dentro do trabalho, aquilo vai te levar a sair, porque era isso que você queria inconscientemente falando. Olha que importante que o André alertou agora. Então é a autossabotagem. Então o que nós queremos? Ficar parado sem fazer nada o dia inteiro? Gente, é um tédio. E nós vemos assim muitas pessoas que precisam passar por essa situação, por alguma prova ou expiação, que está num leito de hospital ou que está num leito domiciliar e não pode nem mesmo se mexer, e ela daria tudo em sua vida para estar no seu lugar, para ter a chance que você tem de fazer algo, de levantar, ir lá e fazer algo por você. Estudar, se capacitar, fazer coisas boas, atitudes nobres, coerentes com o divino, coerentes com as leis de Deus. Isso é muito importante, né? Nós lembrarmos. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos sim. Então vamos responder uma pergunta que foi feita aqui. A Janaína Martins, ela pediu, para que você falasse sobre a aceitação no desencarne de familiares. O desencarne de familiares, nós falamos um pouquinho no programa passado, né? Não é fácil nós nos depararmos com essa experiência. Aliás, nunca é. Mesmo eu sendo espírita, eu vou falar por mim, né? Porque é o que eu mais conheço, né? Mesmo sendo espírita, é uma situação bem delicada. Uma coisa que nós temos a certeza de quando nascemos é que não vamos ficar aqui, ninguém vai ficar aqui eternamente. E Kardec nos explica muito bem isso, quando fala no Livro dos Médiuns, principalmente, ele fala assim que uma encarnação somente não é o suficiente para sermos bons o suficiente e para deixarmos todo o mal, abandonarmos todo o mal que nós temos, né? Então, nós temos que vestir novas roupagens reencarnando. O que é reencarnar? Entrar na carne novamente. E quando essa roupagem está velha, quando nós cumprimos a nossa tarefa, nós deixamos esse mundo, esse plano, partimos para a espiritualidade, onde vamos aprender, onde vamos nos renovar e, consequentemente, futuramente, reencarnar para harmonizarmos mais algumas coisas ou recebermos de volta o bem que deixamos no mundo, tá? Porque não pense que nós estamos nesse mundo somente para acertar o mal do passado. Nós estamos aqui também para receber o bem que nós deixamos na Terra. E
E a parte de nos separarmos dos amigos, de um parente, de um pai, de um filho, é sempre muito dolorosa. A primeira coisa que nos confortam o coração é que eles não morreram. Eles só passaram para um outro plano, passaram para o andar de cima. E lá eles têm a oportunidade de aprender e se renovar. Quando essas pessoas vão embora, nos ensina a doutrina espírita que é um alívio para elas, principalmente aquelas que estavam acamadas, doentes, ou estavam já no final de um ciclo terreno, porque às vezes ela precisa ir, né, naquele período, não está nem doente, mas se encerrou o ciclo dela. Nós vimos aí até pessoas que 30 anos tiveram assim uma morte, como que é chamada mesmo? Morte natural, né? Simplesmente parou, o coração parou, não foi um ataque cardíaco, não foi nada, 30 anos e teve uma morte natural, porque o seu ciclo de vida acabou. Então, nós devemos pensar que a vida continua, né? Sobre chorar. Alguns falam que não é bom. Eu acho que o choro, ele faz parte da vida. Até Jesus chorou, né? Então nós vamos chorar pela saudade, nós vamos chorar porque não teremos mais aquela pessoa, pelo muito que ela representou para nós, porque não vamos mais vê-la, pelo menos nós aqui, né, encarnados agora. Como eu disse, em estado de desdobramento, que acontece durante o sono, porque quando nós dormimos, nossa alma, o nosso espírito, ele deixa o corpo e parte para a espiritualidade, acompanhado pelos nossos mentores, por aqueles espíritos amigos com os quais nos afinamos, tá bom? Mas se nos afinamos com espíritos de baixo nível moral, também vamos com eles. Por isso que muitas vezes nós acordamos e falamos, nossa, eu tô ruim hoje, nossa, o que aconteceu? Nós não tivemos boas companhias, tá? Verdade. É por isso que a prece é muito importante quando nós dormimos. Então, durante o sono, nosso espírito, a nossa alma, ela se desprende do corpo e vai na espiritualidade. Nossos mentores podem nos levar para visitar esses entes queridos, ou eles podem ser trazidos para perto de nós de acordo com a vibração do lugar onde estejamos, né, da vibração da nossa casa. Então eles são trazidos, podemos conversar, e tudo isso também depende do nível daquele que desencarnou, tá bom? E da condição que ele desencarnou. Então esse contato, ele não termina, ele não acaba. Sobre chorar, como eu estava falando, às vezes choramos sim pela saudade, mas o choro do desespero, aquele choro de contrariedade, de não aceitação, de ficar perguntando a Deus por que aconteceu isso. Então a pergunta deveria ser, por que não aconteceu? Porque nós queremos algum privilégio para aquele ser ou para nós mesmos vivermos eternamente aqui? Gente, viver eternamente deve ser difícil. A gente precisa ter muito cuidado para não ser egoísta o suficiente para não deixar a pessoa evoluir. Porque às vezes a gente quer que ela fique do nosso lado, ela tá lá na cama, tá paralisada, mas você fala, não, quero aqui do meu lado. É verdade. De repente a pessoa quer evoluir, ela precisa evoluir, e a maneira dela evoluir é desencarnando, ir para outro plano. Sim. Receber outros ensinamentos, participar de uma vida diferente. E você quer que ela fique ali. Não pode, ela não vai poder viver. Vamos supor, a gente vai querer que um avô, que uma avó fique eternamente, para sempre. Ali ele vai ficar velhinho, mirrado, com dores, com isso e aquilo. Como o André lembrou, é um egoísmo enorme. Então, que as nossas lágrimas sejam de saudade, sim, porque uma hora a lágrima vai parar. A saudade não, ela sempre fica ali, num cantinho, né, do coração. Mas que não seja o choro do desespero, que não seja aquela revolta, aquela ganância de ter a pessoa ali. Se ela partiu, é porque ela cumpriu a missão dela. Deus não erra e Deus acolhe todos os seus filhos, todos, sem exceção.
Isso é muito importante. Então, as orações, as preces, elas levam luz, elas levam um carinho, elas levam aconchego para aquele que se foi. Então, todas as vezes, se a revolta bater, ore, interrompa naquele instante e ore. Né? Como nós falamos agora mesmo de obsessor, pode ser até um obsessor que esteja ali, ó, chora, sofra. Nesse livro, A Conquista da Paz, nós temos algo assim que acontece. Chore, sofra, vai, se desespere. Então, não faça isso. Não faça mesmo, porque você é dono, você é dona dos seus sentimentos. E nós temos que, como é que eu posso dizer, ter o domínio sobre nós. Nós podemos sofrer, mas sofrer de cabeça erguida, sabe? Não no desespero, né? Se atirando no chão ou em cima de uma cama e não querendo mais nada para a vida, com a vida, porque você acha que aquele seu parente ou aquele seu querido que se foi vai ficar feliz ao te ver assim? Eu acho que não. A pessoa que desencarnou pode até ter um sentimento de culpa por causa disso. Ela vai ficar... Pelo sofrimento que ela está causando para todo mundo aqui que ficou aqui. E ela vai ficar presa aqui na crosta terrena, junto aos encarnados, em vez de partir para planos espirituais de acordo com a sua elevação, ela vai ficar presa aqui. E aqui não tem energia, vibração para essa pessoa desencarnada. Então ela vai sofrer, ela vai ter necessidades espirituais que não são supridas aqui no orbe junto a nós, entendeu? Então por isso que ela tem que se elevar e ser socorrida, ser acolhida num local adequado à sua evolução, que não é aqui junto de nós. Mas tenha certeza, as nossas preces chegam até essas pessoas. A nossa vibração de amor, de bem, olha, evolua, vai lá na frente, faz agora o que é certo, que legal, olha, a tua jornada terminou. Eu tô com saudade, eu tô chorando, tô enxugando minhas lágrimas, mas nós vamos nos encontrar. E é essa certeza que nós precisamos ter. E essa certeza só vem com a fé. Tá bom? Isso aí. Bom, acho que já falamos bastante hoje, né? Já mesmo, né? Legal, então. Vamos então terminar o nosso programa por aqui. Eu quero agradecer a audiência de vocês pela internet e obrigado por deixar nós entrarmos na sua casa, no seu celular, no seu carro, na sua televisão, onde quer que você esteja, né? E que possamos nos encontrar mais vezes. Eu também agradeço o carinho e a participação de vocês que estão deixando perguntas, que estão colaborando com a gente, principalmente deixando que nós entremos um pouquinho no seu coração. Muito obrigada a todos e não esqueçam de ir lá curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Eu agradeço muito a Deus por ter vocês em minha vida. Muita luz, muita paz. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, fiquem com Deus, até mais.